Um dos acontecimentos mais emocionantes do Big Brother Brasil 2021 foi protagonizado entre os participantes Gilberto e Juliette, em que ela narra um drama familiar em que o irmão distanciou de toda a família por conta do preconceito pela sua sexualidade. E para piorar a situação, durante a distância, a irmã deles veio a falecer sem que ele conseguisse se despedir. Mas em decorrência desse acontecimento, houve uma virada na história, e ao perceber a brevidade da vida, o pai aceitou que o filho retornasse, mostrando que o amor vence qualquer barreira, e emocionando Gilberto, que estava preocupado com a reação da mãe ao saber da sua sexualidade. Mas o que chamou mais a atenção é que durante a conversa, Juliette utilizou o termo opção sexual, e na mesma hora ela pede desculpa, e Gil apenas responde: "Tudo bem, eu entendi, apenas continue a sua história", reconhecendo de forma humilde que o erro de Juliette não foi intencional. E o que era mais importante naquele momento era ela expressar o sentimento e ele escutá-la. Agora, já pensou se ela tentasse expressar esse sentimento para outra participante gay da casa? Cala a boca, sua branca privilegiada! Você é heterossexual, não tem lugar de fala de um gay, você não sabe a dor de um gay. Opção sexual, sua homofóbica, você está querendo se apropriar de uma pauta que não é sua. Tá achando que eu tô exagerando? É só ver o que ela fez com um participante preto, pobre da favela que tinha acabado de se assumir bissexual dentro do programa. E ao pedir o apoio dela com medo da rejeição que iria enfrentar com amigos e família, ela utilizou algumas frases parecidas com essa. A essa altura já ficou claro, estamos falando da participante militante Lumena. E analisasse alguns conceitos utilizados pela participante dentro da casa, como local de fala, tem algum respaldo no nosso ordenamento jurídico. Afinal, um branco pode opinar sobre racismo e um homem pode opinar sobre direitos femininos? Será que a própria Lumena autorizaria eu fazer esse vídeo? É o que vamos descobrir. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe com algum amigo para nos ajudar. E sejam muito bem-vindos ao canal que mistura cinema, direito e uma dose de Big Brother Brasil em um só local. Prazer, Fernando. Antes de começar, eu quero deixar claro que o objetivo desse vídeo não é de forma alguma incitar o ódio a Lumena ou a nenhum dos participantes. E se você é a pessoa que vai até as redes sociais injuriar, difamar ou praticar ameaças como o que ocorreu com o participante Nego Di, sinto muito, meu amigo, mas eu tenho que dizer que você não é nada diferente dos participantes e está praticando o mesmo tipo de crime, como falado no vídeo da semana passada sobre a análise criminal dos participantes. É só clicar aqui no card para assistir. Outro ponto é que o intuito desse vídeo também não é atacar movimentos sociais ou tampouco negligenciar, afirmando que sexismo, racismo ou homofobia não existe no Brasil. É óbvio que existe. Eu acredito que movimentos sociais tenham sim sua parcela de necessidade, mas como uma ideologia que reúne pessoas como religião ou feminismo, devem sim ser debatidas pela própria evolução do movimento. E o mais importante, verificar se há compatibilidade em nossa legislação no nosso ordenamento jurídico. E um argumento muito utilizado nessa edição do Big Brother Brasil é o conceito do lugar de fala. Lugar de fala basicamente refere-se à autoridade que um indivíduo de um grupo minoritário, seja étnico, de gênero, religioso ou político, possui para falar sobre a sua situação social, a sua vivência. De forma resumida, mesmo que pessoas diferentes possam compreender a situação social de opressão que uma mulher preta vive, por exemplo, apenas uma mulher preta teria o argumento de autoridade para falar sobre a sua realidade. Obviamente que esse conceito do lugar de fala não foi inventado pela participante Lumena, mas ganhou grande proporção ao ser utilizado dentro de um programa com milhões de telespectadores. Levantando a questão se o conceito do lugar de fala não é uma ameaça à liberdade de expressão. Afinal, há uma decisão arbitrária de quem poderia ou não falar sobre determinado assunto, como, por exemplo, se pessoas brancas podem ou não falar sobre racismo, se heterossexuais têm local de fala ou não para abordar sobre homofobia, mesmo tendo a mesma opinião favorável aos direitos de um gay ou preto. E para a honestidade do vídeo, vamos analisar os dois lados da moeda. Os defensores desse argumento afirmam que o conceito do lugar de fala vem sendo deturpado e se acentuou com Big Brother Brasil. Afinal, de acordo com eles, não se traduz em uma censura prévia do que pode ou não ser dito por um grupo, e sim um incentivo ao diálogo produtivo, apenas redistribuindo o direito a pessoas que foram historicamente silenciadas. E ok, até aqui esse ponto eu concordo, afinal a nossa Constituição Federal traz o princípio da igualdade no seu artigo 5º caput,
que diz: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. E a princípio, o mínimo respaldo, como eu estou falando aqui, o mínimo respaldo ao conceito do local de fala, talvez encontra-se no princípio da igualdade, que é o tratamento igual aos que estão em condições equivalentes e desigual aos que estão em situação diversas dentro de suas desigualdades. Especificamente, a igualdade material, quando os mais vulneráveis recebem um tratamento especial para se aproximar dos mais fortes, como, por exemplo, as cotas raciais. Mas, contudo, porém, entretanto, há o entendimento generalizado que todo homem, ou branco, hétero, cis, devem reconhecer o seu lugar de privilégio na sociedade e ocupar o seu lugar de escuta. Lembram do Fiuk falando para Carla Dias reconhecer o seu lugar de mulher branca privilegiada dentro da casa para poder se dirigir a qualquer negro? Pois é, e nesse ponto é que eu encontro o perigo de se abraçar o maniqueísmo dividindo o mundo entre heróis e vilões, ao dizer que todo homem, ou branco, hétero, cis, seja necessariamente privilegiado sem exceções. Isso é absurdamente relativo a uma generalização rasa e simplista aqui. E é aqui onde se encontra a brecha para que movimentos sociais de minoria calem outros grupos, e mesmo os que querem ajudar os que querem opinar a favor, excluindo essas pessoas do debate. Afinal, se apenas aquele grupo fenotipicamente, como diz a Lumena, negro, puder opinar, não haverá um debate, e sim um monólogo. Não havendo igualdade, e sim um favorecimento a um grupo. Lembrando ainda que o direito brasileiro abarca o princípio da imparcialidade do juiz, determinando que o juiz deve julgar a causa de forma desapaixonada com racionalidade. Mesmo sendo um ser humano, o bom juiz transcende de seus preconceitos e pré-julgamentos, sem jogar a culpa para um dos lados como uma de suas interpretações. Não existe a ideia de apenas um juiz negro poder julgar uma causa de racismo, por exemplo, ou um juiz que tenha divorciado ou tenha adotado poder julgar uma causa de adoção ou de divórcio. Mas ainda vou desenvolver melhor esses princípios em vídeos futuros. E o mais importante, o conceito do local de fala acaba por ir contra a liberdade de expressão previsto no nosso ordenamento jurídico, que traduz na troca de vivências, ideias, diálogos, discussões, encorajando a sociedade à evolução, peça fundamental da democracia. E como troca de vivência, há o maior exemplo citado no início do vídeo. Afinal, Juliette, uma mulher heterossexual, relatou a experiência de ver o irmão distanciando da sua família por conta do preconceito. E olha só, mesmo não sendo homossexual, Juliette conseguiu fazer o Brasil emocionar e refletir mais que uma meia dúzia de lacradas da Lumena. E outro equívoco a esse conceito é a interpretação de que grupos de minoria são homogêneos, como se uma mulher negra como Thaís Araújo ou Beyoncé tivesse a mesma vivência da Dona Maria, empregada doméstica que pega ônibus todos os dias mesmo em meio a uma pandemia. Como se todas essas pessoas compartilhassem exatamente da mesma experiência. Como se todos compartilhassem do mesmo ponto de vista das outras pessoas, simplesmente pela cor de pele. Afinal, há diversidade interna em qualquer tipo de grupo. Não há como ignorar toda uma interação social. O mundo é bem mais complexo. E as ideias da psicóloga Lumena não representam a realidade de todas as mulheres gays ou toda a população negra do Brasil. É só ver o índice de rejeição que essa participante está tendo fora da casa. Ter uma orientação sexual ou cor de pele não te faz expert ou autoridade para tratar de qualquer assunto de uma comunidade. Dar voz a pessoas historicamente marginalizadas é importante sim, mas desde que não seja para calar outras vozes por estereótipos. Afinal, isso é praticar o mesmo erro, o mesmo tipo de preconceito que essas pessoas juram combater. E como falado no vídeo passado, não existe racismo reverso, e sim apenas racismo. Silenciar um grupo pelo seu estereótipo também é uma forma de exclusão. Deve-se julgar uma pessoa pelas suas ideias, pelo seu caráter, pela coerência e não por características físicas. Não precisa ser uma mulher para entender que o sexismo é um atraso na sociedade, até mesmo para os próprios homens. Como o melhor exemplo citado no vídeo da Mulher Maravilha e a representatividade feminina, que eu vou também deixar aqui no card. A deputada federal Cristonieto, uma mulher, defende o fim do aborto
mesmo em casos de estupro, enquanto que há homens no Congresso Nacional que são contrários a essa ideia, provando mais uma vez que não é justo julgar apenas por estereótipos. E nesse pequeno experimento de Stanford, que está sendo Big Brother Brasil 2021, presenciamos pessoas utilizando causas legítimas para falar em verdade, praticar atos de exclusão e ações questionáveis, tendo consentimento pelo silêncio de outros participantes que preferem não questioná-los por medo do cancelamento, por medo de serem interpretados como racistas fora da casa, por um pensamento equivocado que apenas um grupo possui local de fala. Mas é claro, essa é a minha observação em torno do nosso ordenamento jurídico, mas diga aí qual é a sua opinião, deixe aí nos comentários. Isso incentiva a produção de vídeo e fique à vontade até mesmo para contrariar a ideia apresentada aqui. Meu nome é Fernando, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.